Higiene e segurança do ensaio newborn, tá? Primeira coisa, a gente precisa preparar. Eu vou falar isso aqui, mas eu vou pro próximo primeiro. Eu vou falar sobre como fazer ensaios em épocas de pandemia. Porque eu não sei se vocês têm reparado aí, mas os clientes não pararam de engravidar, os bebês não pararam de nascer e as pessoas não pararam de fotografar porque estamos em uma pandemia. O que não significa que nós, como fotógrafas, não tenhamos que redobrar o nosso cuidado e adotar medidas para que os ensaios sejam o mais seguro possível, tá? Então, a mãe, ela tem o direito de fotografar. Às vezes vai ser o único filho dela e ela esperava muito por essa sessão. E tá tudo certo, tá? Inclusive, no início da pandemia, quando a gente tinha menos informações ainda, eu lembro que eu deixei de fazer vários ensaios e todas as mães que eu não fiz o ensaio fizeram com outra fotógrafa. Então, mesmo eu mostrando, olha, um risco, um tal, eu vi que elas não pararam de fazer. Então, antes que ela faça comigo, porque eu sei que eu vou manter um ambiente controlado e eu vou fazer o melhor que eu posso para não existir nenhum tipo de contaminação, do que eu mandá-lo para qualquer pessoa, tá? Então, vamos aqui minimizar e tentar fazer o melhor que a gente pode. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente tem que ter a consciência de que a gente está trabalhando numa época de pandemia com pessoas que são risco, porque é gestante que acabou de parir, então uma pérpura, nem sei falar, mas enfim, uma pessoa que acabou de ter um neném, ela tá frágil, tá? E o bebê recém-nascido, ele tem pouca imunidade. Então nós, como fotógrafas de bebês recém-nascidos, a gente tem que ter cuidado redobrado. Eu acho muito complicado, fotógrafa newborn, nessa época do ano, querer marcar ensaio um atrás do outro. Não dá, na minha cabeça não dá, porque você não vai conseguir fazer a limpeza adequada. Outra coisa, você vai ter que cuidar da sua saúde fora do ensaio. Não dá pra você fazer aglomeração, não dá pra você ficar saindo como se não houvesse amanhã, porque você tá trabalhando com uma galera que é risco, tá bom? Então a gente vai ter que ter esse cuidado com a gente mesmo redobrado, porque se a gente não se cuidar, a gente pode passar isso adiante pros nossos bebês, tá? Então eu não faço nada a não ser ensaio. E eu tenho diminuído drasticamente os ensaios. Eu hoje já estou numa situação confortável que eu consigo, financeiramente falando, não fotografar tanto. Mas tem gente que precisa. Tudo bem, eu entendo. E as mães precisam também do nosso ensaio. Mas então vamos adotar as medidas que são necessárias, tá? Eu inclusive fiz um PDF, um e-book na verdade. Fiz um e-book com as boas maneiras, as boas práticas para o ensaio newborn, tá? Seguro durante a pandemia. E eu aconselho muito que vocês baixem esse e-book, leiam esse e-book, lá vai estar tudo detalhado, mas eu vou trazer os principais tópicos aqui para vocês, tá? Mas é muito importante que a gente se atente a isso. O ensaio newborn, de uma forma geral, ele sempre foi muito a gente sempre foi muito cuidadosa com o ensaio newborn, né? Porque o bebê recém-nascido, ele exige cuidado. Então, sempre, tudo que é utilizado no ensaio newborn tem que ser lavado antes e depois. Isso já era uma prática que a gente fazia. A gente sempre utilizou muito álcool em gel. Sempre foi proibido o uso de sapatos dentro do estúdio. Então, o sapato fica lá fora para não trazer sujeira para dentro do estúdio. Só que quais são as coisas que a gente tem que adicionar, né, pro nosso ensaio? E a primeira coisa que muita gente ignora é eu vejo fotógrafa, e isso me mata do coração, vai fazer um ensaio newborn e aí mostra que tá limpando o estúdio com a máscara no queixo. Gente, o vírus ele fica suspenso no ar por algumas horas. Se você vai fazer um ensaio, você chega no estúdio de máscara e você vai embora do estúdio de máscara, porque o bebê não vai estar usando máscara e os pais não vão usar a máscara na hora de clicar. Então é muito importante que você não coloque vírus dentro do estúdio, tá? Então é o tempo inteiro de máscara, tudo bem? Outra coisa, máscara N95, né? A PFF2, que é a máscara que a Organização Mundial da Saúde indica que a gente utilize. Inclusive, eu acho que esse procedimento a gente vai adotar mesmo pós-pandemia. Antes a gente não usava máscara com os bebês e eu acho que hoje a gente vai passar a utilizar mesmo depois que esteja todo mundo vacinado e passe essa onda que, se Deus quiser, vai passar logo, tá? Então é essa máscara que é a máscara segura e você vai utilizar essa máscara, tá bom? Para proteção própria e para proteção dos pais e do bebê. Outra coisa, você vai ter que limpar o estúdio antes do ensaio, porque a gente precisa de algumas horas ventilando o ambiente
tá? E aí, o que eu vou indicar pra vocês? Tem mais detalhes no manual, mas você pode passar um desinfetante, às vezes um dia antes, já deixa tudo preparado no chão, e o dia quando você chega pra fazer o ensaio, um pouco antes, você passa álcool em gel, álcool líquido, 70, no chão e na superfície das coisas, nas caixinhas, nos baldinhos e tal, passa álcool em gel em tudo, e no que você não pode passar, tipo, na caixinha de madeira, álcool spray, tá bom? Nas toquinhas, nas headbands, que não lava, não dá pra lavar, né? Então, como que você faz com arranjinho de flor? Você não coloca numa máquina. Álcool em gel, passa lá e deixa descansar, tá bom? E aí, antes do ensaio, deixa o ambiente ventilando bastante e você de máscara, tá bom? Outra coisa, sempre foi importante no ensaio que a gente diminuísse o número de pessoas dentro do ensaio. Por quê? A gente tá lidando com... não é só vibração, mas é mesmo sentimento, a euforia, tudo aquilo agita o ambiente. Então, eu sempre gostei de um mínimo de pessoas possíveis dentro do estúdio para não agitar o bebê. Nesse momento de pandemia, é só a família imediata. É só a mãe, o pai e os filhos. Ou a mãe e com a mãe, ou a mãe com a avó, enfim. Mas só a família imediata do bebê. Não tem babá, não tem enfermeira, não tem madrinha, não tem avós, não tem ninguém, gente. É só a mãe e o acompanhante ou acompanhanta, mas enfim, né, o acompanhante que vai estar com a mãe, tá? E se tiver bebê, se tiver irmãos mais velhos, enfim, eu vou combinar que, vamos supor, o pai deixa a mãe lá no estúdio só com o bebê recém-nascido, a gente vai fazer o ensaio e no final o pai volta com as crianças. Porque, gente, é muito difícil manter as criancinhas de máscara, né? Então, vamos tentar, né, de minimizar aí o que a gente pode de contaminação. Tudo bem? Então, os bebês, os irmãozinhos, né, principalmente se for 1 aninho, 2 aninhos, que é bebê ainda também, chegar só no final, faz as fotos e já vai embora, tá bom? Beleza. Estar atenta às orientações do Ministério da Saúde. Eu deixei no manual vários itens para vocês olharem, mas nenhuma orientação que eu der vai nunca sobrepor as orientações da Organização Mundial de Saúde. Ela é soberana. Eles estão estudando, eles estão o tempo todo testando, então o que eles falam é o que vale, tá? Então esteja sempre atento ao que eles colocam lá como novidade, porque a gente já teve algumas novidades desde que começou a pandemia, né? Alguns conceitos que mudaram, enfim. Então, sempre tá de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde fala e não com o que eu tô falando ou que outra pessoa qualquer vai falar, tá bom? Outra coisa importante para poder falar com vocês é sobre os pais. Combinar com os pais que eles vão ter que tirar o sapato do estúdio, ou você oferece um pró-pé, ou então eles vão ficar, né, de meia. E aí também já combinar com os pais que você vai fazer a foto logo no início da sessão e depois eles vão colocar máscara e vão ficar o tempo todo de máscara, com a máscara de forma correta, cobrindo nariz e boca. Porque acontece e é muito chato quando chega um pai no estúdio e fica com a máscara no queixo e às vezes a gente fica sem graça de ter que falar, né, e a pessoa não se toca. Só que é pela nossa segurança também, tá? Então a gente vai pedir pros pais para que eles usem isso na orientação já, para você não ter que falar. Mas se for necessário, você vai ter que ser um pouquinho mais rude e vai ter que pedir para eles colocarem a máscara da forma certa. Por que eu vou fazer as fotos dos pais logo no início? Pra mãe não ficar preocupada com a maquiagem, qualquer coisa assim, tá? Porque borra por causa da máscara. Então, nesse tempo de pandemia, eu tenho feito as fotos dos pais primeiro, pra que eles possam já desencanar com essa coisa da máscara e aí eles já ficam tranquilos lá com a máscara deles, tá bom? Beleza. Mais uma coisa muito importante. Pedir pra que os pais te avisem caso tenham contato com alguém que testou positivo, ou caso o bebê tenha amanhecido, ou o irmãozinho amanheceu gripadinho, enfim, pra reagendar o ensaio. Isso é muito importante, gente. Passar essa informação pros pais, porque eles têm que entender que você, se eles passarem algo pra você, você pode passar pra outra família, tá? Então é muito importante estar nessa conversa aí e muito franca. E outra coisa que eu tenho feito que tem sido maravilhoso é que eu tenho flexibilizado para os pais a opção da gente fazer um ensaio newborn quando eles se sentirem mais tranquilos e mais seguros. Então eu fiz um ensaio newborn de 3 meses. Você fala, ai Nina, mas 3 meses não é newborn. Tá bom, eu sei, mas eu consigo com um bebê de 3 meses posicionar ele nessas características. E nesse momento em que a gente precisa zelar pela nossa segurança,
tá tudo bem que ele não vai ser um recém-nascido exatamente mais. Vai ser um ensaio que vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu vou continuar fazendo essas mesmas 3 horas. E o que eu vou falar é, ó, se a gente vai precisar, a gente vai fazer algumas fotos de olho aberto, coloca o bebê ali no tapetinho, ele já ri, é gostoso. E quando ele dormir, enrola no wrap, coloca um bichinho, fica lindo, gente. Dá super pra fazer e tem dado super certo. Com a metodologia que eu vou explicar pra vocês aqui, vocês vão ver que mesmo bebês mais velhos, eu já fiz com bebês de 4 meses, eram prematuras no caso, né? Mas mesma coisa, eu sempre tive muito essa flexibilidade, principalmente com prematuros, de fazer quando as mães se sentiam seguras. Então eu já tinha mais essa experiência de fazer com bebês mais velhos e eu vi que foi muito importante para várias mães, que não queriam deixar de fazer, mas que também não se sentiam seguras em sair com um bebê de 5 dias de vida, né, de casa. Então tá tudo bem. Então oferecer isso tem sido um super plus, porque as mães elas ficam muito felizes e ficam mais seguras para poder fazer quando elas estão realmente preparadas, tá? Então beleza. Então depois vocês baixem o manual. Eu acho que tá no link da minha bio, se não me engano, tá? Mas enfim, depois também eu mando pras meninas, então que eu mando no nosso grupo, tá? Então, limpeza e conservação dos acessórios é isso. Tudo tem que ser limpo, higienizado antes e depois do ensaio. Mesmo se o bebê não fez xixi na manta nem nada, mas tem que lavar a wrap, mesma coisa, tem que lavar tudo, tá? O ambiente eu já falei. E aí agora eu vou falar de algumas coisas importantes na forma de segurar o bebê. E a primeira coisa é que o bebê, ele tem moleiras. Moleira é um nome popular, na verdade são fontanelas, ele tem algumas fontanelas. E a mais aparente, né, que é a que tem aqui do meio, que é a maior, que a gente consegue ver que ele tem um buraquinho. Mas na verdade o bebê tem mais 2 fontanelas, são 6, tem mais 2 fontanelas aqui, acima da orelhinha, atrás da orelhinha e bem aqui atrás da cabeça também, tá? Então ele tem 6 fontanelas. Quer dizer, primeiro, por que existe essa fontanela? Para que o bebê, na hora de passar, né, pelo canal vaginal, ele possa modelar ali a cabeça e passar naquele canal que é apertado. Então a cabeça dele, ele tem essas placas que se movem. E aí elas vão fechar com o tempo. Então quando ele chega para fazer ensaio de recém-nascido, ele ainda é muito molinho, tá? Então a gente tem que ter muita atenção com essas moleiras pra gente não pegar e nem apertar, tá bom? Então, não vou segurar o bebê aqui, eu vou segurar sempre atrás da cabecinha, com mão de... Eu gosto de falar que é uma mão de pinça, né? Aqui, ó, vou colocar a mão aqui pro bebê, tá? Essa mão de C. E aí, pra você segurar da forma certa. Outra coisa, 1/3 do peso do bebê tá concentrado na cabeça. Isso faz com que o bebê não tenha estrutura para sustentar a própria cabeça, tá? Então eu sempre tenho que estar segurando, apoiando a cabeça do bebê. Isso é muito importante. Eu nunca vou deixar a cabeça do bebê sem apoio. Nenhuma pose que a cabeça precisa de apoio, porque ela não está sendo apoiada, vai ser feita sem fusão de imagem. Nina, o que é fusão de imagem? É quando eu tiro uma foto segurando a cabecinha, depois eu seguro embaixo e depois eu junto as duas no Photoshop e tiro a minha mão, tá? É super simples de fazer e não vale o risco, porque se o bebê não conseguir se equilibrar e acontecer qualquer coisa, vai dar uma M muito grande, tá? Então, sempre, toda pose em que o bebê não está com a cabeça apoiada, ela vai ser feita através de fusão de imagens, tá bom? Beleza. Outra coisa sobre asfixia postural. Em algumas fotos o bebê tá deitadinho e ele encosta o queixo no peito, assim. O que acontece? A via respiratória do bebê, ele é muito flexível. E como um canudo, se você fizer assim, ó, tem que fazer assim com o meu dedo, ele tampa a passagem, tá? Então se você fizer assim, você vai tampar a passagem de ar. Isso pode ficar cada vez mais ralo, e o bebê pode ter uma asfixia postural, tá? Pode levar ao óbito do bebê. Então eu sempre vou posicionar o bebê com a cabeça a 45 graus. Eu vou ver se eu tenho uma foto aqui pra mostrar, eu tenho na verdade, que é uma bebê no... Aqui, ó. Adiantando o coisa, mas é pra vocês enxergarem. O bebê, ele tá com a cabecinha a 45 graus. Por quê? Ele pode até estar aqui, ó. Mas o 45 graus cria um vão pra que ele tenha a respiração. À medida que se eu tiver aqui, não respira bem, tá? Então sempre a 45 graus. Beleza. Pra evitar asfixia postural. Outra coisa. A gente vai falar em breve das técnicas para acalmar o bebê.
E uma delas é, né, a gente balançar o bebê, fazer um leve balanço. Só que existe uma síndrome do bebê sacudido. O que é essa síndrome do bebê sacudido? É quando eu de fato sacudo o bebê e a cabeça não tem apoio. E aí eu sacudo tão forte que o cérebro ele se choca contra a parede do crânio e aí eu causo lesões no cérebro do bebê. Gente, isso é muito sério. E é uma coisa boba, é chacoalhar. Então o que eu não posso fazer? Nem balançar muito rápido, nem muito forte e nem deixar a cabeça sem apoio. Mais uma vez, a cabeça sempre tem que estar apoiada. Então eu vou fazer um leve balancinho. Eu tenho até uns vídeos no meu feed mostrando como eu balanço o bebê. E no curso de vocês, dentro do Newborn de A a Z, eu mostro certinho como é que eu faço isso. Mas sempre apoiar o bebê, tá? E o balanço é muito leve, é como se fosse só um andado, tá? É quando eu caminho. Esse é o balanço, é muito suave. Tudo bem? Beleza. Deixa eu falar sobre refluxo. Mais uma vez, os aparelhos... Na verdade, o bebê todo, gente, ele é todo imaturo ainda, né? Ele acabou de estar formado ali. Então, algumas coisas não funcionam tão bem ainda. E isso é o aparelho gastrointestinal do bebê. Então, a gente tem esfíncteres que fecha, depois que a gente engole, ele fecha. E a mesma coisa, né, lá embaixo, que também vão... Só quando eu quero evacuar que ele abre e deixa as coisas irem embora. O que acontece com o bebê recém-nascido? Esse aparelho ainda é frouxo. Então, se o bebê tiver acabado de mamar e eu deitar ele, ou eu apertar a barriga dele, ele vai regurgitar e ele vai acabar fazendo cocô, tá? Então a gente tem que ter muita atenção, porque isso vai causar um incômodo no bebê. Então eu sempre preciso, botar o bebê pra rotar, porque isso vai ajudar muito que ele não tenha desconforto estomacal. Segundo, evitar poses que o bebê vai ficar muito deitado, muito no horizontal, logo depois que ele mamou, mesmo que ele tenha rotado, porque senão vai voltar. Outra coisa, evitar apertar demais a barriga depois que ele mamou, porque senão ele vai liberar tudo aquilo que não estava nem pronto ainda, tá? Então isso é muito importante a gente ter em mente. Outra coisa, espasmo. O que é espasmo? E aqui eu tenho que falar da importância da assistente no ensaio newborn. Muita gente fala assim, Nina, eu posso fazer um ensaio newborn sem assistente? Porque eu não quero depender de ninguém, eu quero fazer tudo sozinha. Eu falo, pode, mas você fazer um ensaio newborn sem assistente não significa que você não precisa de ajuda. Eu faço tudo sozinha. Minhas alunas mesmo brincam comigo que elas parecem que eu sou uma centopeia, que eu tenho várias mãos. Porque eu tenho muita habilidade para poder mexer no bebê. E é prática, né? São mais 600 bebês. Mas eu realmente faço tudo sozinha. Eu enrolo sozinha, eu posiciono sozinha, eu faço tudo sozinha. Mas eu tenho assistente. Tá bom, mas pra que serve o assistente? Pra segurança do bebê. Então, se você não for ter um assistente, você vai precisar da ajuda da mãe ou do pai, tá? Por quê? Porque eu preciso que, se algo aconteça, alguém sempre esteja a um braço de distância do bebê. Porque o bebê, ele pode ter espasmos, que são movimentos involuntários, onde o bebê, às vezes, ele tá aqui, ele faz assim, ele pula, gente. Nossa, é desesperador. E tem que ter alguém, sempre tem alguém ali. E às vezes eu sou até mais rápido que a assistente, já pega o bebê, porque eu tô muito perto. Mas a assistente tá ali, a assistente fica vidrada, ela não olha pra mais nada, ela fica só olhando ali pro bebê. De vez em quando eu tô bebendo colo, ela vai pegar uma coisinha ali pra mim. Então, basicamente, qualquer pessoa pode ser minha assistente. Eu posso pedir pra uma vizinha minha que tá precisando fazer um dinheirinho extra pra ser minha assistente. Posso pedir pra uma pessoa que não tem nada a ver com a fotografia ser minha assistente. Porque a pessoa não tem que entender sobre bebê, não tem que entender sobre fotografia, não tem que entender nada. É até melhor, que não vai virar sua concorrente. Mas a pessoa tem que ter boa vontade e ser paciente com o bebê. É só isso, gente. Então, eu, falando aqui do espasmo, é um dos principais motivos que a gente precisa de uma assistente. É porque eu preciso de alguém ali perto do bebê, caso algo aconteça, esteja um braço de distância do bebê, olhando fixo pro bebê. Se eu não tenho assistente, aí eu vou pedir ajuda do pai ou da mãe, tá bom? Mas é muito importante a gente não confiar só na gente, porque às vezes a gente tá com a câmera na cara e a gente não vê e não vai ter tempo, tá? Então, mais uma vez, antes pecar pelo excesso do que pecar pela falta, tá bom? Já falei das poses que precisam ser feitas com composite e falei agora da assistente. Então, bora. Falei da pandemia também. Meninas, alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver. Eu tenho, Nina. Tá, pode falar. Eu gostaria de saber, no caso do estúdio, se eu atendo gestante ou tenho algum outro tipo de ensaio no estúdio, eu também seria necessário eu pedir para os pais tirarem os calçados?
Não. Na verdade, o gestante porque o que acontece? O newborn, por que a gente tira o sapato no newborn? Isso já acontece antes da pandemia. Na verdade, quando eu vou fazer gestante, eu peço pra mãe vir com o sapato, tirar na porta e trazer o sapato limpo que ela vai usar no estúdio. Por quê? Porque aí ela não vai trazer sujeira da rua. Esse é o nosso problema na pandemia. Agora, no newborn, por que no newborn a gente não usa sapato? Além dessa parte da pandemia. Porque a gente fica muito no chão. A gente posiciona o bebê no chão, a gente senta no chão. Então como é que eu tenho sapato andando ali no estúdio e eu vou botar o bebê no chão? Consegue entender? Sim, então no caso se eu tiver um ensaio de gestante, por exemplo, e não vai dar tempo de ter de fazer aquela higienização, aí no caso seria necessário, né? Seria necessário o quê? Você vai fazer um ensaio gestante antes? Isso. Não tem a opção de você não fazer higienização. Você tem que fazer higienização. Sim, mas aí uma higienização mais profunda. Aí no caso eu indicaria para a mãe poder tirar o calçado, não tem necessidade, né? Eu, de verdade, assim, na pandemia, na minha casa, o povo não entra de sapato. Então, você pode fazer a mesma coisa que o estúdio. Mãe, vem de chinelo, limpa o sapato que você quer usar no ensaio e aí tá tudo bem. Você não vai precisar fazer uma limpeza profunda, entende? Obrigada. Por nada. Deixa eu só ver aqui, ó. Nina, já aconteceu com você de fazer de ali? Como fazer no caso de ter estúdio, home studio? É o que sobre ter home studio? Não entendi. 3 meses o bebê dorme e tem flexibilidade? Alessandra, com 3 meses o bebê ele vai ter menos flexibilidade, né? Com 3 meses dá pra fazer ensaio no borne? Dá pra fazer, mas é diferente, é um ensaio mais adaptado. Então eu costumo fazer com o bebê também acordadinho, mas eu consigo algumas poses com ele ainda bem característicos do newborn. Então enroladinho no wrap, com bichinho, até de bracinho assim dá pra fazer, tá? Só que como esses bebês, qual que é a principal diferença? O som deles é muito mais leve. Então quando eu começo a movimentar, ele acorda. Não é que ele não fica na pose, ele fica. Eu já fiz foto de sapinho com o bebê de 3 meses, já fiz pose básica com o bebê de 3 meses, porque o bebê tava apagado. Mas, por via de regra, não é que eles não ficam na pose. Eles têm menos flexibilidade, sim, mas ainda dá pra fazer as poses. Mas eles costumam acordar com mais facilidade, tá? Agora, eu vou já acertar com a mãe, olha, eu vou fazer o que ele permitir. Quando ele estiver acordado, a gente faz ele acordado. E quando ele dormir, eu faço ele dormindo, tá? E enrolar no wrap, até uns 9 meses, os bebês ainda aceitam tranquilamente ficar enrolados. Inacreditável.